Ontem, durante a aprovação, né, o reconhecimento do Estado palestino pela França e mais 4 países, né, mais 5 países, o presidente Lula, ele também já havia falado sobre essa questão do multilateralismo. Nós temos aqui o áudio do evento de ontem, ainda não é o discurso de hoje do presidente Lula, mas o áudio de ontem. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Do outro lado, nós vamos ter, logo em seguida, o discurso do presidente Donald Trump. Por tradição, é o país que é o anfitrião do evento. Donald Trump, ele é um forte defensor dessa cultura que o levou à eleição, de tornar a América grande novamente. Ele é muito resistente às organizações internacionais. Ele já anunciou a saída da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? E ele tem sido muito crítico a isso. Ele acredita que a solução deve vir pelos Estados. Os Estados Unidos deve ser o país que dita o que de forma hegemônica a ordem internacional, e isso ficou muito claro com a questão das tarifas globais, né, que ele chamou de Dia da Independência, né, Dia da Liberdade, em relação a todo mundo. Então ele quer moldar a ordem internacional a partir dos interesses dos Estados Unidos. O Fred, um ponto que está chamando bastante atenção também, que pelo menos me chama bastante atenção, é um encontro, mas um encontro num momento delicado. A situação para o Brasil é bastante tensa mesmo, porque ele está no momento em que ele está tentando restabelecer essa relação com os Estados Unidos, né, mas de uma forma soberana. Ele várias vezes foi muito resistente a fazer uma comunicação direta, uma ligação, propor um encontro com o Trump, até para ele se esquivar das saias justas que aconteceram com outros líderes internacionais. A gente lembra o primeiro encontro do Zelensky na Casa Branca, né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está sob o cerco da questão do tarifaço, né? Uma tarifa de 50% em produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Nós vemos também essa questão das sanções por direitos humanos por conta do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e também as pressões com relação à regulação das redes sociais e da expressão em redes sociais no Brasil, que é um assunto muito caro para o presidente Donald Trump. Donald Trump, ele é muito vaidoso e muito ciente do poder que ele tem. Eu acho que ele não se sujeitaria a responder quem quer que fosse num discurso. Para não dar importância. Exatamente. Ele tem a consciência de que ele é o presidente da maior potência militar e econômica do planeta, né? E ele não acha que ele não se acha em condição de ficar querendo dar respostas pontuais para A, B ou C. Mas, por outro lado, Donald Trump é um balde de incertezas que a gente nunca sabe como ele vai reagir, né? Ele já deixou muito claro que ele quer uma nova ordem mundial, mais unilateral, mais baseada nas relações de poder e menos baseada em órgãos multilaterais que acabam engessando o que os países podem fazer. E ele acha que os Estados Unidos ficaram apequenados com uma organização da ordem internacional baseada em multilateralismo, em que os países em conjunto definem, né, discutem a melhor saída para os problemas para poder chegar a uma conclusão. E, voltando à questão da ONU, que a gente até anunciou, a ONU passa por um período de questionamento muito grande. Uhum. Né? Esse programa ONU 80 está prevendo o corte de $500 bilhão do orçamento, o corte de 2.600 postos de trabalho na ONU, né,
pelo menos 200 funcionários da ONU nas sedes em Genebra e Nova York devem ser realocados para outros lugares onde o custo é mais baixo. Outros edifícios, esse é o edifício sede da ONU em Nova York, mas outros 2 edifícios que são alugados pelas Nações Unidas em Nova York devem ser entregues até 2027. Há uma ideia de poder fazer esse enxugamento. A ONU ela tem um orçamento anual de 3,7 bilhões de dólares de orçamento das Nações Unidas, né? É um grande organização, muitas vezes questionada pela dificuldade de reagir aos desafios internacionais. O Brasil tem uma reivindicação histórica de um assento no Conselho de Segurança e hoje 5 países desse conselho, formado por 15 países, né, a maior parte deles membros temporários, mas 5 são permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha. Mas cada um deles sozinho tem o poder de vetar uma resolução, e o que acaba levando a grandes problemas. O mundo hoje está passando por 2 graves crises. Uma questão, por exemplo, militar. No ano passado, segundo o Instituto de Estudos Internacionais, de Estudos Estratégicos Internacionais, nós tivemos 134 conflitos, né? Mais de 200 mil pessoas morreram, 47% a mais do que no ano anterior. O Escritório de Direitos Humanos da ONU, o Alto Comissariado, calcula que pelo menos 49 mil dessas mortes eram civis, né? Nós temos um volume de refugiados em todo o mundo, em torno de 43 milhões de refugiados. A ONU tem um papel muito sério para tentar intermediar esses conflitos e está sendo muito questionado essa sua capacidade, né? Ela tem um papel muito importante no apoio, né? A ONU tem mais ou menos 27 agências, fundos, comissariados voltados para diversas ações, não só de segurança, mas de desenvolvimento, economia e saúde, e tem um papel muito grande para apoiar essas populações, né? Estima-se que em torno de 139 milhões de pessoas são impactadas por algum tipo de ação desses organismos da ONU, né? Principalmente a ajuda humanitária. Então a ONU é muito questionada por não conseguir conter essa parte. Outro problema que nós estamos vendo também é um crescimento muito grande de países da flexibilização dos regimes democráticos. O Democracy Index da unidade de inteligência da revista The Economist, né, estima que apenas 6% dos países do mundo estão hoje em democracia plena. 39% dos países que eles avaliam, 6%? Só 6% são democracias plenas. Mais ou menos 30% são democracias questionadas, né? Eles usam o termo flawed. Então, e 39% são países autocráticos. São mais de 60 países. Eles não avaliam todos os 193 países membros. A amostra dele é um pouco menor. Mas você tem uma dimensão de como que isso está caindo. Em relação a 2023, né, houve uma queda, 83 países degradaram do nível de democracia. Para você ter uma ideia, um dos líderes de Estado que vai discursar hoje, né, que é o novo presidente da Síria, até pouco tempo atrás, ele era membro de uma das organizações associadas à Al-Qaeda, que é a organização terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro ao Pentágono e às Torres Gêmeas. Então, é uma situação que fica muito complicada para a ONU se sustentar, né? Ela, por um lado, enfrenta essa questão financeira, por outro lado, uma pressão gigantesca da maior potência e que responde daquele orçamento que eu falei, de mais de 3 bilhões de dólares. Você tem 22% desse orçamento são de doações dos Estados Unidos. E esse principal doador é o que mais questiona a forma com que se sustenta a ONU. A ONU é uma organização multilateral e voltada para o multilateralismo desde a sua criação em 1945. Né? Essa que é a ideia de existência. É conseguir com que o mundo, em harmonia, em organização, num plenário, possa discutir soluções em direção à paz, né?
Então esse é o grande problema que ela está enfrentando. E aí, como nós estamos vendo também, a terceira pressão vem de um mundo em que a democracia, que é a base do multilateralismo, está sendo muito fortemente enfraquecida. A gente comentava antes do programa aqui sobre as histórias que existem em torno de presidente brasileiro fala primeiro e depois presidente norte-americano. Existem histórias, né? Mas não tem nada certo. Como é que é? Conta pra gente. É uma pergunta tradicional. Por que o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas? Não há um documento formal dizendo assim, o Brasil abre e logo depois vem. Isso vem de uma tradição. E essas explicações sobre essa tradição são várias. Uma delas é a participação de Oswaldo Aranha, que foi o presidente da primeira reunião especial da Assembleia, né, em 1947, que Oswaldo Aranha, que era chanceler do então presidente Getúlio Vargas, ele tinha uma presença muito forte, ele era um cara que tinha muita presença na ONU naquela época, e ele era reconhecido isso. Uma outra explicação também sobre isso é, durante a Guerra Fria, e o Brasil passou a ser esse primeiro a discursar em 1955, desde então que se manteve essa tradição. Durante a Guerra Fria, o Brasil ele adotou uma atitude de mais pragmatismo e mais neutralidade em relação aos Estados Unidos e União Soviética. Então, era uma forma mais segura de abrir as negociações. Tem também uma terceira explicação, entre 1949 e 1951, nenhum país queria ser o primeiro a discursar, porque realmente perde um pouco do impacto ali em diante. A primeira composição das Nações Unidas eram 51 estados, hoje são 193, nem todos discursam, né? Esse ano, por exemplo, o presidente Putin não vai, né? Ele está sob uma ordem internacional do Tribunal Penal Internacional de prisão, então ele não comparece. Mahmoud Abbas também não. Então, vários líderes não vão participar. Alguns vão participar de forma remota, mas muitos não vão. Mas é uma agenda muito extensa. Então, quem fala primeiro acaba perdendo um pouco do impacto, né? E tem uma explicação um pouco folclórica também em relação a isso, que diz que o Brasil foi... isso daí é mais... Estou repassando do anedotário, não há nenhum registro formal em relação a isso. Né? É que o Brasil teria sido premiado um prêmio de consolação seria esse discurso, uma vez que quando se formou esses membros permanentes do Conselho de Segurança, o Brasil, como uma das principais nações da América Latina e que havia contribuído também com o esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, acabou excluído. Então, excluído por uma votação, parece que da Rússia, da Grã-Bretanha, etc., que eles vetaram essa integração do Brasil. Então ele recebeu como um prêmio de consolação o discurso. Mas isso aí é do folclore das Nações Unidas.